8 em cada 10 microempresas brasileiras são empreendimentos familiares. E se você pesquisar a história de alguns grandes empreendimentos mundo afora, vai descobrir que até multinacionais podem nascer ali no quintal da casa de uma família comum com uma ideia extraordinária. Empresa pode mesmo ser um negócio de família. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Adélia Goldstein e sua filha, Gabriela Goldstein Fernandes, ambas sócias proprietárias da loja Doutor Brigadeiro, e Rodrigo Gomes, sócio proprietário do Bar Urca. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer. Já quero começar dizendo que eu sou uma consumidora certa dos produtos de vocês. E queria ouvir um pouco primeiro a história do início desses investimentos, desses empreendimentos de vocês. Rodrigo está à frente hoje, junto com os irmãos e com seu pai, né? Isso. Do Bar Urca aqui. Urca, isso. Carioca que nunca sentou na mureta da Urca para tomar uma cervejinha lá, mas carioca que se preze, né? É verdade, é verdade. A gente, na verdade, está na terceira geração, né? Começou com meu avô em 1939, plena Segunda Guerra, aquela coisa louca. E desde então, vindo com meu pai, com meu irmão, e hoje estamos à frente. É um cantinho que até então era muito desconhecido, de uns 5, 10 anos para cá, ele caiu no gosto do carioca, caiu no gosto do turista estrangeiro. E hoje, graças a Deus, é um pontinho de referência da nossa cidade, né? Isso que é interessante, né? Um empreendimento antigo que, de repente, vira atração dentro de uma cidade, enfim. E vocês que estão com um negócio de brigadeiro, que também virou uma febre, né, gente? Mas, antes disso, você já tinha um negócio com seu marido, não é isso, Adélia? Eu trabalhei com meu marido há 30 anos, né? Ele é médico, tem uma clínica. Eu fazia a parte administrativa e ele fazia a parte médica. E a gente, durante 30 anos, não teve nenhum problema de relação, porque é difícil às vezes, né? Porque você leva tudo para casa. Mas a gente nunca teve problemas. Vocês são uma família que a gente pode dizer que é uma família de negócios mesmo, né? Gabriela, como é que é para você a experiência de ser sócia da sua mãe? De onde é que veio essa ideia desse empreendimento? Totalmente dela. Eu fui de onda, de gaiato ali com ela. Ela queria... Uma amiga dela chegou de São Paulo, louca, assim. Adélia, eu vi uma coisa para você que é a sua cara... Aí minha mãe, o que foi? Uma brigadeiria. Minha mãe, como assim? Porque ela sempre é uma fez. brigadeiria? Uma Brigadeiria, para mim, é um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro branco. Era tudo que eu conhecia de brigadeiro, né? E ela fazia, tipo, ela teve 6 filhos. Então, ela não contratava festinha, alguém para fazer as festinhas lá de casa. Ela que cozinhava, fazia os brigadeiros, fazia pra gente, fazia pros filhos dos amigos, sobrinhos, pros afilhados, para todo mundo. Aí quando essa amiga da minha mãe chegou lá em casa, ela ficou louca, aí começou a fazer pesquisa de campo. A gente foi em todas que tinha. Fomos a São Paulo, né? Tinha só uma Maria Brigadeiro na época, tinha mais uma outra. E deixou uma filha lá cuidando dos negócios junto com seu marido, né? Deixei 2 filhas. E esse nome, Doutor Brigadeiro, também tem, de certa forma, uma homenagem? É uma homenagem a ele. Na realidade, ele que deu a ideia e a gente achou que ia ser legal, porque doutor, né? Ela estava saindo do emprego dele. Estava saindo dele, isso foi muito ruim, assim, para ele. Ele não aceitou muito bem isso no começo, não. A minha saída. Conflitozinho, então, que é natural, né, gente? Mas graças a Deus ele deu muita força, ajudou muita gente. Agora, no final das contas, família e empresa são 2 organizações que se confundem mesmo? Muito. Segregar é muito difícil, né? Não dá. Por mais que você tenha papéis definidos, olha, seu irmão faz isso, seu pai faz isso, seu tio faz isso. Chega em algum momento, ou de dificuldade, ou o que for, sempre tem, se junta. Eu acho que você tem uma meta financeira, mas tendo um amor, tendo um convívio, um laço fraternal, paternal, sobe e mescla de tal forma, né, que é muito difícil você falar, não, esse é teu, esse é meu. Impossível. Esse é o top. Sempre que eu venho do mercado de trabalho, em empresa americana, não, A, B, B. Mentira. Mentira. É verdade. Não, empresa familiar é impossível. E no início eu questionava, será que isso é ruim, isso é bom? Hoje eu vejo que é maravilhoso, porque é uma fonte de força que às vezes você tem, né? E trabalhando fora, olha, aqui você tem essa ajuda. Você não conseguiu, mas eu te ajudo. Isso que você colocou é interessante, contrato social com definições muito bem estabelecidas sobre o papel de cada um, percentual. Em família isso acontece também? No nosso lado, não. Não adianta nada. É difícil, a gente tenta. Mas a tua família é maior, envolvida nesse tem, empreendimento, né? Tem bem definido, é uma estrutura claro. maior também do que a nossa. A nossa loja começou por enquanto, né, gente? Daqui a 40 anos, vamos ver se já está dizendo isso. Não tenho dúvida que vai mudar em 40 anos. Mas a gente tem que ter um mínimo de controle, percentuais, papéis, isso. E a maior disciplina que a gente tem, eu até brinco com meu irmão e com meu pai, é sair daqui e não falar disso. Sobre o trabalho. Falar de outra coisa. Essa é a coisa mais difícil também, que a gente tem.
se controlar, ter aquela com disciplina. Olha, certeza. vamos ao cinema, vamos falar sobre o filme. Não vamos ver uma paisagem no cinema e ter uma ideia do que a gente pode colocar lá, sabe? Não, às vezes tá vendo Isso é um verdade. jogo de futebol na Copa, agora minha mãe, meu filho, acho que a gente podia fazer não sei o que, eu falei, mãe, peraí, só um segundo, deixa eu ver só rapidinho. Mas né, assim. rolam reuniões da empresa, entre os empresários e funcionários, vamos dizer assim? Vocês fazem Informais, reuniões? 100% do É tempo. reunião de Sempre família. tem. no final das Informais, 100%. Não tem como, né? não tem. Você conversa, pita uma ideia. E é salutar também, porque você está vendo um filme, brincando, você tem uma ideia, meu pai é empreendedor absurdamente, ele olha uma gota caindo e fala, aquilo ali pode ser uma coisa. Aí eu, vamos falar isso depois? Mas eu anoto, que eu não sou bobo. Fica E na minha aí- cabeça. Exatamente. É, Aí não, depois- confunde muito, né? Essa parte, eu com meu marido era trabalho em casa de noite, de dia. Era porque os dois Vira assunto de festa de Natal, né? Vira. Mas Adélia, a gente tem que ter um controle, né? tem que ter. Para tem que saber ter, que senão- naqueles 10, 20% de tempo que ele tem de descanso, é descanso. Porque senão... Não tem feriado nem final de semana. A exato. gente foi conhecer a Clarissa e o Gabriel, que tem também um empreendimento, e eles consideram que esse é um caminho natural. Tudo em família, vamos ver? Bom, A gente está junto há 6 anos, então estamos casados há 2 anos e o estúdio tem 1 ano. E foi mais ou menos tudo junto, que a gente casou, a gente juntou dinheiro para casar, aí casou, sobrou um dinheiro e desse dinheiro a gente deu entrada nos aparelhos do estúdio. Eu acho que a gente sempre pensou em trabalhar junto, né? Desde que quando a gente teve essa afinidade no início dos dois, terem o Pilates como uma atividade física, a gente naturalmente, eu voltei a fazer a faculdade de Educação Física, fiz o curso do Pilates e acho que foi natural a gente querer começar a trabalhar junto. Ela já tinha esse sonho de ter um estúdio de Pilates antes da gente se conhecer. A gente consegue, assim, dividir em casa e o trabalho, assim. a Se a gente gente não tem vai para alguma- casa e fica ainda no trabalho. Se conversa alguma coisa do trabalho é natural. Mas não é uma coisa assim... A gente consegue separar o momento que a gente está aqui para o momento que a gente está lá no nosso... Não fica nada pesado. E tem momentos de desgaste, não é uma coisa que a gente fica, né? São situações, às vezes, específicas, momentos que você está mais estressado, então propicia. Mas não é uma coisa, sabe, constante. É a pessoa que você mais confia, né? Pelo menos a pessoa que eu mais confio, que eu sei que vai estar comigo para tudo, em todos os aspectos, nas horas boas e nas ruins, né? Não penso em outra pessoa para ser sócia, parceiro, que não seja Gabriel. Muito interessante isso, né, gente? A alma do negócio, a gente falou um pouquinho disso antes, né, Rodrigo? Assim, a confiança também, essa proximidade acaba sendo a alma do negócio. Eu acho que também é mais fácil você fazer as pazes quando você briga. Porque ela é minha filha, eu não vou ficar Briga, brigada dá com pra- ela. consegue, De vez em quando dá umas briguinhas. Briga assim, sobre a é, empresa, né? Sobre a Não empresa, Não, é. como mãe e filha, a gente é ótima. Como É. sócia, Às, assim, às vezes, de vez em quando acontece. Mas é muito mais fácil você fazer uma Comendo muito conciliação. brigadeiro, não pode, vai dar prejuízo. Não é isso. Mas às vezes tem um conflitozinho, eu tenho uma opinião, ela tem outra. Faz É isso, diferente faz de aquilo. trabalhar com o marido? Porque ali, no caso, os dois são marido e mulher, né? É um pouco diferente. Com meu pai, eu acho que é. com meu pai e minha mãe, os dois ficavam em áreas diferentes, então um não se metia muito na área do outro. É. Como a gente está na mesma área, às vezes eu dou uma opinião para ela, ela fala assim, não, eu não acho que tem que fazer isso, mas eu sou teimosa. Eu falo assim, mãe, mas assim vai ser muito melhor. E nem sempre Eu achei, falei, bom, saí do meu marido, porque o marido a gente sempre obedece um pouquinho, né? Eu falei, não, agora eu vou mandar, porque eu sou a mãe. Quem disse? Alguém tem que Mas ser. manda, que é uma maravilha. E eu obedeço, que é pior. No seu caso, quando você chegou, você falou que já veio de um mercado antes, né? De fora da empresa. Já tinha, de certa forma, ali estabelecido um formato de trabalho, né, Rodrigo? É diferente? É, a questão do perfil. Você, quando tem perfis complementares, é o cenário perfeito, porque você vê uma pessoa que gosta de atender e o outro que é mais tímido gosta de ter cuidado do administrativo, do financeiro. Então, isso casa muito bem. E os conflitos com pessoas que são da mesma área é clássico, é engraçado porque isso realmente acontece. Agora, falando um pouquinho da minha chegada, eu enxerguei com uma grande oportunidade porque a gente tinha um mar de coisas lindas acontecendo. E um mar lindo na frente ali do Tirando a Baguca vista também, pelo né? mar. E Colabora bastante também com o Muito, investimento, né? A muito, escolha muito. desse ponto. Muito. Ali, sem sombra de dúvida,
A gente pode falar que não basta um serviço bom, é legal, mas eu acho que... Mas o bar fica muito familiar. Fica, também, é né? uma identificação, acho que até com a própria estrutura da empresa, né? Você transmite um ambiente familiar, você transmite um ambiente de uma pessoa isso se é sente legal. acolhida. Isso, a gente está perdendo no Rio de Janeiro, eu sinto muito isso. A gente vai em 200 filiais de botequim daqui, botequim de lá, e que descaracterizou. Você tem meia dúzia ainda que são aqueles fiéis, aqueles que... A matriz do português que chegou, que lutou. Bolinho de bacalhau é de verdade, Aquele bolinho né? que é o verdadeiro, que não é, aquela sardinha que é verdadeira. Então, isso colaborou, porque a pessoa se identifica chegando lá e sentindo isso. A gente vê clientes que sentem, até hoje, cara, me sinto acolhido, vem aqui, porque na verdade é um reflexo. É muito aconchegante ficar lá. É um reflexo da administração familiar, trazendo um ambiente familiar para quem está chegando. A gente Isso ouve muito lá também assim, tipo assim, você parece que faz as coisas como se você estivesse fazendo para sua casa. E é exatamente O isso. que a Gabriela entendeu? falou foi exatamente assim que começou, né? Entendeu? Antes Porque da... eu tenho o maior amor para fazer, como se eu tivesse feito com meus filhos. Isso também parece que é a essência do negócio familiar, Exatamente. né? Tem O um gostinho pequeno a mais, negócio familiar, né? Esses 85% das microempresas brasileiras, porque talvez quando cresce muito, vira uma SA, deixa um pouco de ser, deixa de ser É familiar. mais personalizado, né? Você fazia o que antes de abrir essa Então, empresa com a sua mãe? Eu fiz medicina durante 3 anos, eu larguei a faculdade, eu odiava fazer aquilo. Aí eu fui fazer química. Então, eu faço química até hoje, porque no meio da faculdade a mãe veio com essa ideia. Aí eu tive que dar uma atrasada, mas ainda tô lá, vou terminar esse ano, graças a Deus. Valeu a Faço química pena, industrial. né? E eu tô te perguntando isso porque me parece que na hora que você entra para a empresa com uma ideia de mercado, você agrega também valores, né? Olha, eu te digo que a gente estrutura muita coisa que estava sendo feita e que poderia ter sido feita melhor. Padronizar produto, você tem uma estrutura de internet por trás funcionando, você mapear seus clientes, saber o que vende mais, informatizar estoque, informatizar a venda, você poder saber que produtos saem, com que margem sai, aonde que eu tenho que focar a venda, aonde que eu Tem posso... controle muito melhor de tudo. Isso, eu podia vender muito. Uma casa cheia não significa uma casa rentável, isso eu sempre falava. Aí eu acho que entra uma questão que é a herança familiar mesmo, né, Rodrigo? Porque isso também é desafiador. Você receber essa herança de um negócio que está dando certo há muito Exatamente. tempo. Mas eu vou deixar esse assunto para o nosso próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, não sai daí.